A chapa Lula e Alckmin, do PT, divulgou documento oficial dizendo que uma possível vitória vai acabar com o limite de gasto, o teto de gastos do governo e a reforma trabalhista. Que coisa, hein? É isso aí, pense bem quando for votar. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho de 2022, e além dessa notícia, eu também dou conta do desaparecimento na Amazônia de um jornalista do Guardian, jornal britânico, e um sertanista da FUNAI. Que os casos de Covid dobraram em 2 semanas, voltando aos níveis de março. E vou falar aqui também do escândalo das fortunas pagas a cantores sertanejos por cidades miseráveis que não têm dinheiro para as despesas elementares para ajudar os pobres, né? Eu venho aqui também agradecer muito a você que voltou a prestigiar o nosso canal e dar o seu joinha, comentar com atenção as coisas que eu falo aqui. Pois bem, num documento oficial, a chapa do PT, com o PSB, Partido Socialista Brasileiro, o Lula e o Geraldo Alckmin, promete acabar com o teto de gasto e reforma trabalhista. Olha, o PT sempre foi a sequência da chamada vanguarda do atraso. Os anos de domínio do PT e do PMDB petista, né, são anos de retrocesso da economia. Uma década perdida, como se falava no passado, né? 10 anos de queda da produção, do produto interno bruto no Brasil. Um vexame. 10 anos de desempregos superiores a 10%. 10 anos de desastre. E 10 anos também de vergonha na justiça, com o desmantelo da Operação Lava Jato, porque descobriu a corrupção do PT e do Lula e do Marcelo Odebrecht, lá na Petrobras, e também acabaram com conquistas posteriores, como, por exemplo, o teto de gastos, de limite de gastos oficiais, que foi, e a reforma trabalhista, 2 conquistas do governo Temer, que encerrou o ciclo petista com a vitória de Jair Bolsonaro em 2018. Falar em Jair Bolsonaro, o desgoverno do Jair Bolsonaro bloqueou a reserva para o reajuste de funcionários, e aí o corte de despesas essenciais no governo, principalmente saúde, educação, é inevitável, né? Eu só lembrar a vocês que o Bolsonaro ganhou uma eleição na base da indignação contra o roubo, e talvez a sua bandeira mais popular tenha sido menos Brasília e mais Brasil. Tanto o documento oficial do PT e do PSB, quanto essa decisão, a qualquer custo, dar aumento a servidores públicos que já ganham bem, não aos Barnabés, aos Marajás, isso tudo mostra que é o contrário. Cada vez mais é Brasília quem tem poder, cada vez mais o Brasil é que tem que suar no desemprego, na miséria, na pobreza, para pagar essas contas. Além dessas notícias, né, eu falei no caso de Dom Phillips, um jornalista do jornal inglês The Guardian, e do sertanista da FUNAI, Fundação Nacional de Amparo ao Índio, Bruno Araújo, que sumiram indo da comunidade ribeirinha São Rafael à cidade de Atalaia Atalaia do Norte, na Amazônia. As famílias já estão botando a boca no trombone em relação a isso, e a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Exército
estão fingindo que estão agindo para descobri-los. Como vocês sabem, a possibilidade da ação desses órgãos do desgoverno bolsonarista é bastante duvidosa. Duvidosa é uma palavra, digamos, mansa para definir a forma como eles têm agido quando são casos graves como esse, né? Também eu queria noticiar o que saiu na primeira página do noticiário cibernético do Estadão hoje, que os casos de Covid dobraram em 2 semanas, voltando aos níveis de março. Muita gente, inclusive vacinada, está tendo Covid, mas sobretudo os que não vacinaram, estão tendo Covid. E o Covid ainda não foi embora. E os irresponsáveis que andaram aí pregando o fim da máscara, o fim das providências que têm que ser tomadas contra o contágio do novo coronavírus, o novo coronavírus, para quem o Bolsonaro bate continência, né? Já estão recuando, né? Mostrando que é melhor não facilitar, não dar sopra para o vírus. Olha, o Estadão também deu na primeira página que essas cidades pobres, sem infraestrutura, gastando bilhões em shows de cantores sertanejos é uma vergonha, né? Isso é um caso vergonhoso. Eu citei aqui já o caso do cantor Gustavo Lima, né? O cantor que tem um nome de gago, né? É um escândalo que atinge inclusive o bolsonarismo. O meu sogro, Alexandre Tabajara, escreveu um tweet para mim que eu faço questão de reproduzir aqui, porque eu concordo em gênero, número e grau com o comentário que ele faz para esse tipo de uso irresponsável e doloso do dinheiro público. Esses indivíduos ditos famosos, escreveu Tabajara, que vivem a cobrar cifras milionárias pela vulgaridade de suas apresentações, são perniciosos. Este tal de Gustavo Lima é um exemplo, assaltando prefeituras que mal se mantêm de pé, com populações passando miséria. Esse vagabundo merece devolver o produto do assalto que pratica. As palavras são do Alexandre Tabajara. A música alegra a população, mas não é para assaltar. Faço minhas as palavras de Garcia Marques. Estamos passando por um processo de demência coletiva. Pergunte a essa coja de insensatos quanto mandaram para minorar a tragédia, a miséria, o desabrigo dos moradores de Pernambuco e Alagoas por causa das chuvas. São agruras que o ser humano não merece passar. São os fariseus que ressuscitam das entranhas do mal. Enquanto isso, a população sofrida fica esquecida e desamparada, entregue a seu próprio destino. Um amigo meu, o professor Carlos Alberto de Franco, grande professor de comunicação da Universidade de Navarro, está consultando o público do seu canal, que é um público bastante seleto, a respeito dos gastos da prefeitura com o asfaltamento das ruas da cidade. O prefeito diz, segundo o Carlos Alberto de Franco, que tem R$1 bilhão para recapear as ruas da cidade. Mas a realidade que se apalpa é bem outra. Buracos por todo lado e não tapados. Cones são colocados no lugar dos buracos. Semáforos sem funcionar, em cruzamentos perigosos. Cones colocados para impedir o cruzamento inviabilizado pelos semáforos desativados. Moradores de rua crescendo. A Cracolândia dissolvida, mas espalhando novas Cracolândias por toda a cidade. O de Franco está, inclusive, fazendo uma enquete com o seu público para saber se a prefeitura está mesmo dizendo. E contou que convocou o prefeito para dar uma entrevista a ele, o Ricardo Nunes, mas o prefeito não deu bola. Ele está insistindo que está querendo ouvir a resposta que o prefeito tem para isso. Bom, eu quero também, hoje é segunda-feira, né? Dia 6 de maio, 6 de junho de 2022, e eu quero convocar você para ver uma excelente entrevista que eu fiz com o maior especialista no Brasil em redes sociais, o professor pernambucano Silvio Romero de Lemos Meira. Silvio Meira diz o seguinte: o mundo não parou
esperando que os Estados Unidos acompanhem a China na conquista tecnológica. Vai esperar pelo Brasil por quê? No Dois Dedos de Prosa, está fazendo muito sucesso a entrevista com o presidente da Academia Mineira de Letras, o Rogério Faria Tavares, me deu a respeito da influência da literatura mineira na literatura brasileira desde os árcades do tempo de Tiradentes, né? Aqueles poetas mineiros do ciclo do ouro no século XVII, até hoje, com Drummond, Guimarães Rosa, escritores praticamente contemporâneos nossos, pelo menos do século XX, né? Não perca, vá ver no canal, aqui no canal do Zé Neumann e Pinto, o Neumann Entrevista, no ar desde sábado, e o Dois Dedos de Prosa desde domingo. E vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!